Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e um tema que já fazia muito tempo que eu gostaria que viesse para o Fala Doctor é sobre energia quântica. Além de eu ler a respeito dela, tenho estudado muito e eu acredito que ela esteja ligada a muitos fatores de energia, inclusive até espiritual. Eu trouxe uma terapeuta, que ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Ela é japonesa. Ela tem 1 metro e alguma coisa. Já sabe quem é? Então vou falar para vocês. Sônia Tsukita. Isso aí? Isso. Viu só? Aprendendo até japonês, Fala Doctor. Assim eu sou bom, né? Sônia, que felicidade tê-la aqui. Prazer é todo meu. No programa Fala Doctor. E abordar sobre esse tema que gosto muito, né? E tê-la você como a primeira pessoa a falar sobre energia quântica aqui no Fala Doctor. Seja bem-vinda. Obrigada aos telespectadores e a gratidão pelo convite, né? Eu me sinto lisonjeada pelo esse convite, porque nós temos ainda um grande caminho aqui no Brasil a seguir em relação à questão das terapias quânticas. Ainda tem um grande tabu em relação às terapias quânticas. Então, eu venho de uma formação oriental. Eu sou, corrigindo, né, eu sou descendente de japoneses, meu pai é japonês. E eu tive a oportunidade de morar 11 anos no Japão, onde eu me aperfeiçoei dentro das terapias japonesas. Também tive a oportunidade de ir para a Tailândia, represento 2 escolas lá, consegui estudar a medicina cultural deles. E minha última formação foi da medicina Ayurveda, medicina indiana. Então, quando eu retornei, já faz uns 5 anos, para o Brasil, eu vi a grande dificuldade que as pessoas ainda têm em relação ao conhecimento das terapias quânticas. Hoje já se tem uma modernidade falando por trás disso, mas da onde eu venho, ele é cultural. Ele faz parte de uma medicina cultural de um país. Então lá é bem mais fácil de se falar sobre isso, é muito mais aceito pelas pessoas você falar sobre terapias quânticas, terapias energéticas, como falamos aqui. E nós viemos de um país muito religioso, onde as pessoas veem a espiritualidade como religião e não como energia. E fora daqui, em outros países, estudamos isso em universidades. É muito comum estudarmos não só o sistema circulatório sanguíneo, linfático, mas também o sistema circulatório energético. Falar sobre a nossa energia, o que nos vibra, o que gera toda essa força no ser humano. Então, nós olhamos essa questão das terapias integrativas hoje como um desafio de levar informações. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e conseguir contribuir de alguma forma com esse conhecimento em relação às terapias integrativas. E vamos lá, né? Vamos tentar, né, aos poucos, levar para o público e para as pessoas que têm interesse em olhar a nossa saúde de forma um pouquinho diferente. Não falamos sobre doenças, mas falamos sobre saúde. Olhamos o ser humano de forma integral, não de uma forma holística, mística, mas de uma forma holística integralista. Isso há uma diferença muito grande quando você fala em misticismo e em holismo. E o holismo, ele significa você olhar o ser humano em todas as suas formas, o físico, emocional, o psicológico, o energético ou espiritual, como você defina. Então, isso é muito importante. E a gente já tem hoje no país vários médicos, né, outros profissionais de outras áreas também, trabalhando dentro da medicina quântica. Temos vários terapeutas também que trabalham com as terapias quânticas. E eu quero contribuir um pouquinho e explicar para vocês o que realmente nós podemos chegar com esse assunto. Então, vamos lá. Manda ver. Vamos falar a respeito. Teria alguma pergunta em relação a... Olha, tudo que tu falar eu estou aprendendo. Tá. Então, geralmente as pessoas perguntam, né, como que é feito, né, uma terapia quântica? Existem várias formas de você olhar o ser humano de forma quântica. Então, vamos começar lá desde o início, uma aulinha básica, né?
Todos nós somos feitos de átomos, né? Então todos nós somos feitos da mesma origem. E nós temos uma frequência vibracional. Então hoje, aqui eu estou na TV Santa Maria e existe uma frequência para que vocês consigam acessar essa imagem que aqui está formando com essa voz. E isso é porque existe uma onda vibratória numa frequência adequada. O nosso corpo também funciona assim. E os nossos pensamentos, eles conseguem mandar informações através dessas vibrações, dessas frequências para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, conforme você pensa, sente, é a forma que você vai agir. Então, são comandos que você manda para o seu corpo e vai desorganizando o teu emocional. E dentro da visão oriental e dentro da visão quântica, tudo se origina lá no nosso campo emocional vibracional. E quando você você forma uma massa sobre isso, né? Você materializa esse pensamento, que às vezes não é de uma frequência vibratória positiva ou de uma alta frequência, uma frequência muito baixa, você vai ter alguns desacordos no teu corpo físico também, gerando e condensando algumas doenças que a gente chama também aqui no Brasil de somáticas. Então, é dessa forma que a gente vê o ser humano, a gente vê ele dessa forma integral. E um exemplo, quando uma pessoa vem até nós, como terapeutas quânticos ou integralistas, né, integrativos, elas vêm com uma queixa de um sintoma. Mas os sintomas, eles são trabalhados pelos médicos, onde são feitos exames pelos médicos e a competência é da medicina moderna. Nós não olhamos o ser humano através do seu sintoma. Nós olhamos o ser humano, nós olhamos a pessoa. Nós vamos, um exemplo, se a Maria vier e ela estiver com uma dor de estômago, e o Pedro vier e tiver a mesma dor de estômago, provavelmente ele já foi no médico e já sabe o que está acontecendo isso na questão física. Nós vamos analisar a Maria e o Pedro, aonde entrou o desequilíbrio emocional, energético, para que ele entre em equilíbrio novamente e a resposta seja uma resposta aonde o próprio organismo, através dessa energia, vai trazer uma química, uma substância química produzida naturalmente pelo seu organismo, através de hormônios, de bem-estar e saúde, porque vai estar ligado diretamente à imunidade também da pessoa. Então, nós não conseguimos separar o ser humano nesses corpos. Nós somos tudo isso. Então, hoje eu sou Sônia Tsukita, né? E só sou Sônia Tsukita porque sou formada por esses 3 corpos, os principais, né? A minha emoção, o meu físico e o meu energético ou espiritual, como você queira falar. Aqui no Brasil é muito conhecido como bioenergia. E há uma crença limitante em relação a isso, de você desacreditar que o nosso corpo físico ele funciona assim também. Mas eu vou dar um exemplo também que eu gosto de falar em relação... vou dar um exemplo de um equipamento eletrônico que 99% da população mundial já tem, né? Digo adultos, adolescentes e agora crianças também, é o aparelho celular. Então você acredita que você consegue, não pergunta, não questiona, como que essa caixinha, que você liga um código e ela consegue acessar uma pessoa que está lá no Japão e fazer uma imagem. Mas você não pensa que o seu corpo também é formado daquele mesmo material ali, que são os átomos. E que o teu corpo também emite ondas vibratórias com frequências totalmente diferentes, logicamente, mas que vai emanar também através de pensamentos, sentimentos e ações e materializar algumas coisas. Então, uma das coisas que é bem simples também de explicar. Quando eu cheguei na porta, e a porta ela tem um sensor que abre, por que a porta abre? Porque ela bate no meu campo eletromagnético. E ela sente a presença e abre. Então, eu estou aqui para abrir um questionamento na cabeça das pessoas primeiro. É uma incógnita. Eu gosto muito que elas saiam perguntando por que seu corpo funciona assim? Por que você chega em determinados lugares e você se sente mal e muitas vezes você sai com dores físicas ou mal-estar?
E por que você chega próximo de algumas pessoas, de alguns lugares, e você sente bem-estar, e quer estar ali? Porque é a frequência vibratória daquele local que faz com que você se sinta bem, porque você está sempre recebendo e trocando essa energia. Nós temos pontos específicos estudados dentro dessa cultura oriental, que são os nossos chakras principais. Existem vários outros, mas aqui no Brasil a gente estuda os principais chakras, que são os 7 chakras principais, e temos os secundários, mas gostaria de que vocês entendessem que cada célula do nosso corpo, ele também é comandado por esse canal de energia. E é por isso que as células morrem. Quando eles param de funcionar, a célula morre. E precisa existir isso, porque é uma troca energética o tempo inteiro, constantemente precisa existir essa troca energética. Voltando para o celular. Se eu for na loja comprar um aparelho celular, ele está novinho, intacto, perfeito, mas se ele tem uma bateria. Se eu não ligar ele na eletricidade, ele não carrega a bateria. Sim, mas se eu carregar ele na eletricidade, na bateria, mas ele não tiver uma conexão com o satélite principal, que através desse código ele liga para outros códigos, através dessa onda vibratória, ele não vai funcionar. Que é o chip que você compra, né? Que você tem o chip, né? Então, o nosso corpo, ele funciona assim também. Nosso corpo é uma máquina biológica perfeita, que existe tudo isso também. Se nós não nos alimentarmos bem, se nós não dormirmos bem, se nós não pensarmos bem, nós não conseguimos carregar, digamos, essa bateria. Mas nós também temos uma glândula dentro da nossa cabeça, que através dessa glândula, que se chama pineal, ela é o receptáculo, que a gente diz, é o receptáculo da nossa alma, do nosso espírito. E ele se conecta com o satélite principal, que é a energia universal. Através dessa conexão, nós conseguimos alimentar também, através desses pontos de energia, o nosso corpo físico, espiritual ou energético. E isso hoje, existem várias máquinas. Eu digo hoje, mas eu tenho cursos onde eu falo para os alunos desde 1932, nós temos máquinas incríveis, né? De Raymond Rife, que ele mostra sobre as frequências vibratórias, né? E que muitas pessoas não tiveram acesso a isso ainda. Então, isso é muito importante dizer para as pessoas, aquelas pessoas que precisam, que são mais São Tomé, né? Que precisa ver para crer, sentir, materializar. Pesquisa um pouquinho, vai estar lá. A gente tem máquinas para isso. A gente tem médicos hoje, cientistas, trabalhando com produtos que vêm direto da natureza, que isso é um assunto para uma próxima entrevista, quem sabe, um próximo assunto que é muito amplo também, que através de um produto produzido pela natureza, você consegue levar uma ressonância para esses pontos e equilibrar essa energia que está em desacordo. E ela entra em consonância, abrindo esses canais de energia e fazendo com que ele vibre. Na verdade, ele nunca fecha, senão você morre, né? Vocês viram só? Eu fiquei o tempo todo em silêncio. Só para me escutar. Mas espera. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, vem mais. Espera aí. Daqui a pouquinho tem mais.
Gente, eu estou segurando ela. Eu sei que ela quer falar mais, ela vai falar, inclusive até eu vou passar a palavra para ela, porque tem muita coisa para falar. Sônia, manda ver. Então, você me perguntou sobre a questão da terceira idade, né? Por que os órgãos começam a entrar em falência, a degradação do corpo, né? Eu não vejo isso como idade, mas pelas atividades e pelo ritmo de vida, pelas escolhas que fizeram ao longo da vida. Porque às vezes você conhece uma pessoa que ela tem muito mais idade biológica, né? E ela tem muito mais saúde do que uma pessoa que é bem mais jovem em relação a anos de vida. Por que isso? Nós entramos, infelizmente, né, numa modernidade onde as pessoas elas não param para pensar sobre alimentação. Hoje eu me incluo nisso, porque a vida nos faz isso, o sistema nos faz isso, e a gente não percebe que hoje, com a modernidade, a gente esqueceu de se alimentar. Hoje a gente come. E através da alimentação, você coloca energia vital para dentro do seu corpo. É onde você traz a energia vital. Hoje, os alimentos eles não têm mais vida. Os alimentos eles estão mortos, porque você coloca ou é congelado, você coloca no micro-ondas, os alimentos são modificados geneticamente. Então, existe também uma forma, né? Existem cientistas que produziram máquinas onde você consegue, através dessas máquinas, olhar, né, a frequência, medir a frequência em hertz desses alimentos, de tudo que está no nosso entorno, até mesmo de algumas plantas. E se verificou que alimentos industrializados, eles retiram essa força vital que a gente precisa, porque eles têm uma frequência zero. Então, quando você coloca alguma coisa dentro do teu corpo que ele tem uma frequência zero e que ele só te traz uma massa, que ele preenche o teu estômago e não te alimenta de força vital, você começa a comer mais e ter menos força vital. Então, os alimentos precisam vir da terra, os alimentos precisam ser mais naturais. Você precisa descascar mais alimentos do que desembalar mais alimentos. Precisa entrar na floresta, respirar, no mato, pisar no chão, se conectar com a natureza. Nós somos seres naturais e nós perdemos a conexão com a natureza. Nosso corpo funciona através dos elementos da natureza e nós estamos em desequilíbrio. Então, as pessoas hoje, elas não estão pela questão da idade. Você vê que hoje as meninas, elas têm um ciclo menstrual muito mais rápido, devido à alimentação. Então, a vida toda começa mais cedo e é um prejuízo muito grave para as mulheres nisso. Tá? Você vê também a questão da falta de informação em relação aos alimentos. Né? É mais fácil você chegar e comprar um alimento pré-pronto e comer pelo sabor do que você se alimentar. Então, lá no Japão, por exemplo, ou nesses outros países que eu tive oportunidade de estar, as pessoas se alimentam mais. Elas buscam se alimentar pelos nutrientes. Eu não digo a população em geral, eu estou falando daquelas pessoas conscientes, como a gente também tem aqui no nosso país. Daí as pessoas mais conscientes em relação a isso. Mas a maioria das pessoas que vivem na modernidade e no corre-corre da vida, elas acabam fazendo isso. Então o corpo ele vai envelhecer mais rápido, ele vai adoecer e as doenças emocionais também vão vir. Porque não é só porque você tem um problema em casa de relacionamento ou o estresse ele traz para você só a questão de ansiedade ou de depressão ou uma insônia ou porque você está preocupado com o emprego ou preocupado com o filho. Não, é porque você não tem mais a força vital no seu organismo para conseguir ver os problemas de frente. Você se enfraqueceu. Então hoje as pessoas acham mais fácil, em vez de tomar um chá, respirar, se conectar com ela mesma, procurar o que realmente interessa, o que importa, ela prefere usar uma pílula. Uma pílula para dormir, uma pílula para acordar, uma pílula para ter filho, outra para não ter filho, né?
uma pílula para ficar feliz, outra para tirar um pouco do entusiasmo quando está demais, e aí a gente vai deixando o quê? A nossa vida vai perdendo a cor, o sabor, e nós vamos nos enfraquecendo também emocionalmente. E com isso o nosso corpo, ele enfraquece através da sua imunidade. Através da sua imunidade, ele enfraquece, e as doenças degenerativas, porque o estresse aumenta, porque o teu corpo inflama mais, e aí as coisas todas começam a vir e é uma bola de neve. Então, eu tenho certeza que hoje, né, nós temos uma consciência maior sobre isso, e as pessoas estão procurando mais. Elas estão vendo que não tem mais resultado fazer a mesma coisa que estavam fazendo antes. E elas estão procurando fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Igual o que Einstein fala, né? Ele diz, você quer um resultado diferente, faça coisas diferentes. Se você fizer coisas iguais, você vai ter resultados iguais. Essa é a ideia, não é exatamente as palavras que ele falou, mas é essa a ideia. Então as pessoas, elas vivem num ciclo, num ritmo de vida, como se fossem zumbis, acorda de manhã e dorme à noite, fazendo sempre a mesma coisa, chega no final de semana, se diverte um pouquinho, pra quê? E ocupa todo o seu tempo, pra quê? Pra não parar e pensar e olhar pra dentro de si. Pra se fortalecer, você tem que parar e olhar pra dentro de si. Porque não dá, gente, pra colocar tudo embaixo do tapete. Um dia a vida vai te cobrar. E aí a bola vai estar bem grande. Então a gente veio sim para essa vida, para nos desenvolvermos, para termos filhos, ter projetos, ajudar o mundo a se desenvolver em tecnologias, em coisas boas, em ajudar as pessoas a se salvar, né? Em relação aos estudos científicos, mas a gente não pode esquecer nunca que a gente não é um robô. A gente precisa lembrar que nós somos seres biológicos, nós somos parte da natureza e precisamos entrar em consonância novamente com essa natureza. E para você fazer isso, você tem que se olhar um pouquinho para dentro. Tem que ter coragem para fazer isso. Tem pessoas que chegam no fundo para depois conseguir dar aquele pulo, né? Bate na mola do poço e sobe. Ou a flecha que você puxa para trás para ela dar impulso e ir para frente. Mas tem pessoas que já não conseguem mais fazer isso, porque elas não têm essa noção de que existe terapias e existe outros caminhos para se fortalecer em relação a isso. Problemas todos vamos ter, e sempre. O mundo vai ter sempre problema. Desafio. Desafios. Você vai querer viver sempre nos problemas ou você vai conseguir, se você dar um passo para trás, olhar de fora, e você está fortalecido e saber quem você é naquele papel, naquele momento, com certeza a mochila vai ficar bem leve e vocês de repente vão poder até tirar das suas costas. Mas quando você não entende, é muito mais difícil. É verdade, concordo contigo. Estamos finalizando o programa, mas vai vir mais vezes, sem dúvida. Sim, será um prazer. E, como sempre, eu peço para o convidado deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então eu vou deixar uma mensagem que não é minha, né? É de Deepak Chopra, um grande filósofo, uma personalidade, um renome dentro da física quântica, da medicina quântica, da expansão de consciência, de todas aquelas pessoas que buscam isso. Ele faz parte do Segredo, o livro Segredo, que depois virou um filme. E dentro da Ayurveda, ele fala, né, no final sempre das minhas apostilas de curso, eu sempre coloco esse dizer, e eu quero passar para vocês, que o único ser no mundo capaz de mudar a sua biologia através do pensamento é o ser humano. Então, você é o que você pensa. E você, hoje, é o que você escolheu ser. Só depende de você. Você é o único ser que pode mudar tudo na sua vida através do pensamento. Inclusive o teu formato do teu corpo também. Então seria isso. Gratidão mais uma vez, Douglas, pelo teu convite. Fiquei muito feliz em poder estar contribuindo de alguma forma. Sônia, muito obrigado. Está contribuindo muito. Vai contribuir mais. Falaremos no podcast daqui a um tempinho, né? O Cast Doctor está aí para isso, né? Tem uma amiga e colega junto, né? Vai ser muito bacana que a gente vai
escolher para falar. E, poxa, eu vou fazer que nem ela. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Gratidão à tua presença aqui, né? E ao universo, não é? Gente, uma boa noite, uma noite abençoada para vocês. E até a próxima.